Imagina acordar amanhã, abrir o olho e dar de cara com você mesmo. Não no espelho, na sua frente. Você levanta, meio assustado, olha pela janela e todo mundo na rua tem a sua cara. O motorista de ônibus, a pessoa passeando com o cachorro, o vizinho que você nunca gostou. Todo mundo virou uma cópia exata sua. Mas calma, porque a aparência é a parte fácil de lidar. O verdadeiro pesadelo começa quando eles abrem a boca. Porque eu não tô falando de um mundo cheio de gêmeos. Eu tô falando de um mundo onde todo mundo é você por dentro também. A mesma mente, as mesmas memórias, os mesmos gostos, o mesmo jeito de ver o mundo. Pensa no que isso significa de verdade. Acabou a discordância, para sempre. Você liga a TV e o apresentador fala exatamente o que você quer ouvir, com a opinião que você já tem. Você entra na internet e não tem textão, não tem polêmica, porque todo mundo já concorda com tudo antes mesmo de começar a digitar. Você vai para o trabalho e seu chefe pensa igualzinho a você. Ele aprova todas as suas ideias, porque no fundo são as ideias dele também. Parece um sonho, né? Um mundo perfeito, finalmente em paz, sem briga, onde todo mundo se entende só no olhar. Mas aí a ficha começa a cair. Você sai na rua e percebe que não existe mais nenhuma surpresa, nenhuma conversa nova, nenhuma piada que você já não saiba o final, nenhuma música que você já não conheça. Você olha para o lado e não existe mais ninguém diferente. Não existe mais o outro. Existe só você, repetido, de novo e de novo e de novo, 8 bilhões de vezes, num eco infinito. Bem-vindo ao mundo perfeito que faria a humanidade inteira enlouquecer de tédio antes da hora do almoço. Vamos ser sinceros por um segundo. No fundo, bem lá no fundo, a gente sempre achou que o problema do mundo eram os outros. Aquela pessoa que discorda de você na fila do banco, o vizinho com a música alta que você detesta, o político que você não suporta. A gente sempre pensou, se todo mundo tivesse o meu bom senso, o mundo estava resolvido. Então vamos mergulhar nessa fantasia. Nesse primeiro momento, o mundo realmente vira um paraíso de eficiência. Pensa na praticidade. Acabou o preconceito da noite pro dia. Não tem como ter racismo, não tem como ter qualquer tipo de discriminação baseada na aparência, porque todo mundo é uma cópia idêntica do mesmo modelo. Você olha para qualquer pessoa na rua e vê um espelho. As fronteiras somem na primeira semana. Para que ter países diferentes se a cultura agora é uma só? Para que ter exército se ninguém tem motivo para invadir ninguém, já que todos nós queremos exatamente as mesmas coisas e concordamos sobre como dividir tudo? A política global vira uma conversa de 5 minutos. Imagina uma reunião da ONU, onde 200 representantes, todos com a sua cara e o seu cérebro, sentam na mesa. Não tem debate. O primeiro levanta a mão, sugere a solução que você já estava pensando e os outros 199 concordam instantaneamente. Parece o auge da evolução humana, o sonho final da paz mundial, alcançado simplesmente porque removemos a única coisa que atrapalhava, a diferença. Mas aí você começa a viver nesse paraíso. Passa o primeiro dia, passa o segundo, e a primeira coisa que quebra não é a sua mente, é a logística da coisa toda, o funcionamento básico da vida. Porque se todo mundo tem os seus sonhos e todo mundo quer ser, digamos, um astronauta ou um grande artista, quem é que vai fazer o trabalho que você odeia fazer? Se todo mundo quer ser o chefe, quem é que vai aceitar ser o funcionário? E não adianta falar, a gente reveza. Não reveza, porque se você não quer acordar às 4 da manhã para recolher o lixo hoje, os outros 8 bilhões de você também não querem, exatamente com a mesma intensidade. No segundo exato em que a gente concorda em tudo, a sociedade trava. Ninguém cede, ninguém abre mão, porque abrir mão significa fazer algo que você não quer. E nesse mundo, a sua vontade é a lei universal. Se todos nós temos o mesmo senso de justiça, quem é que vai julgar? E se todos nós temos a mesma teimosia, quem é que vai ser o primeiro a pedir desculpas quando uma decisão dá errado? A gente descobre rapidinho que um mundo onde todos concordam não é um mundo onde as coisas fluem, é um mundo onde tudo engasga, porque a primeira discordância que surgir não vai ter solução, já que ninguém ali dentro tem a capacidade de ver o problema por outro ângulo. O paraíso da igualdade dura exatamente até a hora que alguém precisa lavar a louça do jantar.
Mas a parte logística, a louça suja e quem vai acordar cedo é só a ponta do iceberg. O problema real, o que faz o estômago revirar de verdade, é bem mais profundo. É o que acontece com a criatividade humana quando a gente apaga o contraste. Pensa bem, de onde vem tudo que a gente criou de incrível até hoje? Toda música nova, todo filme que te marcou, toda tecnologia que mudou sua vida, tudo isso veio do atrito, veio de alguém olhando para o mundo e pensando: isso tá errado, eu vejo diferente, eu vou fazer de outro jeito. A inovação não nasce da concordância, ela nasce do incômodo, ela nasce daquela coceira mental que a gente sente quando vê algo que não bate com a nossa visão. Agora aplica isso ao nosso mundo de clones. Se todo mundo gosta das mesmas músicas, quem é que vai ter a ideia de inventar um estilo novo? Se todo mundo concorda com o final do filme, quem é que vai escrever um retrato que surpreende e vira tudo de cabeça para baixo? No mundo onde todos somos iguais, a arte morre no primeiro dia, porque a arte é, na essência, uma tentativa desesperada de mostrar para o outro como a gente vê o mundo de dentro da nossa cabeça. Mas se o outro já vê o mundo exatamente igual, a arte perde o sentido, vira só um espelho. E a ciência? A ciência vive de gente duvidando, vive do cientista que olha para a teoria estabelecida e diz: eu acho que isso está errado. Mas se todos os cientistas tiverem o seu cérebro com as suas certezas, a ciência vira uma religião de uma nota só. Ninguém questiona, ninguém duvida. A gente ia passar o resto da eternidade com o conhecimento que tem hoje, sem dar um passo para frente. A gente ia descobrir da pior maneira possível que a diferença não é o que atrapalha o mundo de andar. A diferença é o motor, é o combustível. Sem o diferente, a gente não tem como que se comparar, a gente não tem em que se inspirar. E o pior de tudo, a gente não tem do que discordar. E um mundo sem discordância não é um mundo em paz, é um mundo em coma, um mundo estagnado, preso num loop eterno das mesmas ideias, dos mesmos gostos e das mesmas soluções, repetidas para todo sempre, até o fim dos tempos. E aí bate o desespero real. Você percebe que a bagunça, a briga, a confusão, o vizinho chato, o político que você odeia, tudo isso, essa zona toda que a gente chama de humanidade, era justamente o que mantinha a gente vivo e se mexendo. Você ia sentir uma falta física do caos, uma falta desesperada de alguém que olhasse para você e dissesse: eu não concordo com absolutamente nada do que você acabou de falar, porque naquele momento, essa seria a prova mais linda de que a vida ainda existe. E agora a gente chega no fundo do poço, o momento em que o seu cérebro realmente dá um nó cego, porque até agora a gente falou do mundo lá fora parando, da arte morrendo, da ciência travando. Mas e aqui dentro? O que sobra de você quando não tem ninguém para ser o outro? Pensa comigo, sério, quem é você hoje? Você só sabe quem você é porque você se compara. O tempo todo. Você se acha engraçado porque conhece alguém mais sério. Você se acha esperto porque conhece alguém que sabe menos que você. Você se acha bonito, ou feio, ou alto, ou baixo, sempre em relação a alguém que é diferente. A nossa identidade, aquilo que a gente chama de eu, é construída inteirinha em cima das diferenças. A gente se define pelo que a gente não é. Agora, tira isso. Apaga a comparação. Nesse mundo de iguais, você olha no espelho e não vê nada de especial, porque ser você não é mais raro. É a coisa mais comum do planeta. Tem 8 bilhões de cópias suas espalhadas por aí. O seu valor individual cai para zero instantaneamente. Para que ter um nome se todo mundo é a mesma pessoa? Para que ter uma história de vida se a história de todo mundo vai ter o mesmo final e o mesmo começo? E aí bate o terror real, aquele frio na espinha que te acorda de madrugada. Você percebe que no momento em que todo mundo virou igual a você, você deixou de existir. Você desapareceu. Você virou uma gota d'água num oceano de gotas idênticas. E essa é a maior ironia de todas. A gente sempre achou que a solidão era não ter ninguém parecido com a gente por perto, mas a verdadeira solidão, a mais profunda e aterrorizante de todas, é estar cercado por bilhões de pessoas e perceber que você está completamente sozinho, porque você está cercado apenas por você mesmo. Então, no fim das contas, se isso acontecesse de verdade, se a gente acordasse nesse mundo de espelhos, sabe qual seria o nosso primeiro desejo coletivo? A primeira coisa que nós 8 bilhões concordaríamos em uníssono? A gente ia desejar desesperadamente que alguém em algum lugar fosse diferente, porque talvez o maior problema do mundo nunca tenha sido o fato de sermos diferentes demais. O problema real sempre foi a nossa incapacidade de perceber que a diferença é a única coisa que nos mantinha vivos.